A paz do Senhor a todos. Mais uma vez nós estamos aqui nesta nossa live semanal para mais uma vez falarmos da grandiosa palavra de Deus. Hoje eu quero fazer uma breve meditação com os irmãos, com os amigos que nos assistem, que vão assistir, baseado no livro de Marcos. Mas antes eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês que tem assistido ao vivo, nos tem acompanhado depois. É uma grande alegria estar fazendo esse trabalho, podendo levar um pouco, uma porção da palavra de Deus para os meus amigos desta rede social. Esta noite eu quero meditar sobre uma passagem bíblica que se encontra no livro de Marcos, no capítulo 1, do versículo 40 até o versículo 45, que diz assim: E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelho diante dele, lhe dizia: Se queres bem, podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou, e disse-lhe: Quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E, advertindo-o severamente, logo o despediu. E disse-lhe: Olha, não diga nada a ninguém. Porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para lhes servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e todas as partes iam ter com ele. Meus queridos, eu quero nesta noite, antes de iniciar esta meditação com os irmãos, eu queria fazer uma pergunta. Sim, que às vezes assim, gostaria que você analisasse essa pergunta. O que você faria se você tivesse apenas uma única chance e todas as coisas fossem contra esta única oportunidade que você tem? Você vai entender isso no decorrer da mensagem e você vai ver que este leproso que nós vamos falar nesta noite, ele tinha uma única oportunidade, um único jeito dele conseguir a sua cura, era que ele fosse até Jesus. E foi o que ele fez. A Bíblia começa a dizer para nós de um leproso. A Bíblia não nos dá o seu nome, mas a Bíblia o chama de leproso. Este homem, provavelmente, ele foi acometido desta doença. E no mundo antigo, quando as pessoas eram acometidas de lepra, a pessoa, ela começava a aparecer manchas no seu corpo, elas eram levadas até o sacerdote. E os sacerdotes examinavam essas pessoas para ver como que era esta mancha ou esta ferida na pele. O sacerdote então examinava e dizia, observava, falava assim: olha, fica em isolamento durante 7 dias. Se durante 7 dias essa mancha no seu corpo não se avermelhar, ou se não estourar, ou se ela não aumentar de tamanho, você vai estar liberado para voltar a viver em sociedade. Então, passava-se 7 dias, se a mancha no corpo da pessoa ela não aumentasse, então a pessoa era devolvida para viver com a sociedade, com as pessoas. Mas se caso essa mancha aumentasse de tamanho, ou se ela estourasse, se avermelhasse, os pelos dela ficassem branco, aonde estava a mancha, essa pessoa era diagnosticada com lepra. E se essa pessoa então fosse diagnosticada com a lepra, imediatamente o sacerdote rasgava-se a veste desta pessoa, e esta pessoa era mandada a viver fora da comunidade, fora da cidade, devido ao alto contágio da doença, da lepra. E essa pessoa então, ela era mandada para um leprosário, ali onde ela ia ter que viver ali junto com outros leprosos. Eles iam viver numa comunidade autossustentável, onde eles ali, os leprosos, iriam cuidar dos seus gado, iriam eles se sustentar.
essa pessoa estava assim, praticamente condenada à morte, porque era dito que todas as pessoas tinham que se manter uma distância do leproso. Tinha que se manter uma distância de no mínimo uns 10 metros. Então, a pessoa, quando ela era cometida de lepra, ela vinha nela um pensamento dizendo assim: olha, eu vou morrer, porque só se Deus não entrar com uma intervenção, somente Deus é quem poderia curar a pessoa, um leproso. Então a pessoa ficava com um problema, assim, ela ficava assim com um problema, assim, não só o problema da lepra, mas também um problema psicológico, porque ela pensava: o que vai ser da minha vida? O que eu vou fazer? Porque não tem um tratamento. E além dela estar perto de outros leprosos, a chance de cura ou da pessoa ser curada era muito pouco. E quando uma pessoa sadia, se aproximasse dela, ela tinha que gritar que era leprosa. Então aquilo era uma coisa horrível para quem tinha essa doença. E como a lepra era uma doença que as pessoas acreditavam que quem pegasse lepra era uma pessoa assim a qual Deus estava julgando aquela pessoa, era uma doença que eles tinham como uma ira de Deus sobre aquela pessoa, a própria pessoa então, ela acabava se sentindo muito mal. Isso fazia com que a sociedade daquele tempo rejeitasse essa pessoa. Então era uma doença que tinha que trazia-se consigo muitas consequências horríveis. Imagine, meus irmãos, uma pessoa ali no leprosário, aonde ela olha, ela só vê pessoas doentes. Ela talvez ia dormir, no outro dia ela acordava, o colega, aquele que estava ali junto dela, amanhecia morto, ela pensava: amanhã pode ser a minha vez. Amanhã pode ser o dia em que eu vou estar morto. Então a esperança era muito pouca dentro daquele lugar. E assim o leproso, no Antigo Testamento, dizia assim que uma lepra ela não matava de uma vez. A pessoa às vezes ficava 20 anos até que ela morrer. 20 anos ou mais anos. Muitos anos demorava para deteriorar. Então veja que a vida de um leproso era uma vida muito difícil. E veja que este homem leproso aqui, se ele tivesse família, a família estava longe, ele não podia ter um contato com a família. Se fosse uma mulher, ela não podia ter contato com ninguém da família por causa do alto contágio. Mas a Bíblia nos leva a entender que esse leprosário ele ficava na Galileia. E a Bíblia vai nos mostrar também que a partir do versículo 21, a Bíblia diz que Jesus certo dia visitou a província da Galileia, ali em Cafarnaum. E a Bíblia diz que quando Jesus chegou naquela sinagoga num dia de sábado, e ali foi dada a oportunidade para que Jesus trouxesse uma palavra. E veja que no momento que Jesus começou a pregar, as pessoas começaram a se maravilhar por causa daquilo que Jesus ensinava, porque Jesus não ensinava como os escribas daquela época. Jesus ensinava uma palavra viva, uma palavra eficaz, uma palavra maravilhosa, que levava as pessoas da sinagoga a dizer uma para a outra, dizer: que palavra linda, que palavra maravilhosa. E nesse mesmo dia, quando Jesus estava ali pregando nesta sinagoga, um homem tomado por um espírito imundo se levanta, e no momento que aquele homem se levanta, tomado por um espírito imundo, Jesus expulsa aquele espírito imundo. Aí sim que as pessoas ficaram maravilhadas e dizendo assim: olha que maravilhoso, e todos admiravam a ponto de perguntar entre si: mas que é isto? Que doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles obedecem. E quando terminou naquela manhã na sinagoga, ali o culto deles, as pessoas logo foram para sua casa. E o texto bíblico vai dizer que a fama de Jesus Cristo correu por toda a Galileia. Isso nos leva a entender que as pessoas que participaram naquela manhã na sinagoga, elas saíram comentando o que tinha acontecido. Elas saíram falando: você viu que palavra maravilhosa que aquele mestre trouxe nesta manhã? Que palavra linda! Olha, ele não é como os outros mestres que nós estamos escutando, porque ele tem uma palavra maravilhosa. E além disso, você viu que aquele moço que tinha um espírito imundo, ele expulsou aquele espírito imundo da vida daquele homem.
Isso nos ensina uma coisa importante para nós, que as pessoas começaram a espalhar a notícia da palavra, a notícia daquele culto, daquela manhã que teve, e a fama de Jesus Cristo correu por todos os lugares daquela província naquele dia de sábado. E Jesus Cristo acabando então ali na sinagoga o culto, a Bíblia diz que Jesus foi até a casa da sogra de Pedro. E quando Jesus chega na casa da sogra de Pedro, as pessoas que estavam ali na casa disse que a sogra de Pedro estava doente, estava com febre. E nesse mesmo instante Jesus foi até onde aquela mulher estava, a sogra de Pedro estava, e pegou na mão dela e diz que a partir daquele momento a sogra de Pedro ficou curada. E a Bíblia diz que ela foi então para servir as pessoas que estavam na casa, Jesus, Pedro, Tiago e João. E a Bíblia diz que quando chegou a tarde, depois que toda aquela notícia do culto da manhã na sinagoga espalhou-se por aquela cidade, quando chegou no sábado à tarde, a partir das 6 horas da tarde, quando terminava o dia dos judeus, diz que lá na frente da casa de Pedro, juntou-se uma grande multidão, muitas pessoas, porque como a notícia se espalhou, as pessoas falaram assim: olha, quando terminar o sábado, que era o dia de descanso, nós vamos até a casa de Pedro, vamos levar as pessoas lá, para que aquele mestre ore por elas, para que essas pessoas também sejam curadas. E a Bíblia vai nos dizer então, no versículo 32, diz assim: ó, e tendo chegado a tarde, quando já estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que achavam enfermos e endemoniados, e toda a cidade se ajuntou à porta. No versículo 34 diz: e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Veja que interessante que todas as pessoas que chegaram até Jesus, que foram ali naquela tarde na casa da sogra de Pedro, se ela chegou paralítica, ela voltou andando. Se ela chegou com um problema de saúde, seja ele qual for, ela saiu dali sã. Se aquela pessoa chegou aleijada, ela também saiu dali andando. Se a pessoa chegou ali cega, ela saiu andando. Se a pessoa chegou mudo, ela saiu falando. Se ela chegou ali com espírito imundo, aquele espírito imundo também foi retirado daquela pessoa. Imagine, meus irmãos, a alegria que foi naquela cidade, aonde todos os enfermos foram curados. Todas as pessoas que sofriam de algum mal, de algum espírito imundo que a incomodava, esse espírito também foi retirado. E provavelmente essa notícia se espalhou por toda a cidade, por toda a província. Não só a notícia do culto da manhã, mas também a notícia daquele sábado à tarde, quando todas as pessoas foram curadas. Provavelmente essa notícia chegou até o leprosário. E naquela noite, aquele leproso que nós falamos logo no início, que sofria com aquela enfermidade, se ele fosse casado, ele não tinha proximidade com a família. Se ele tivesse parente, durante muito tempo ele nunca pôde se aproximar, dar um abraço, um aperto de mão nos seus familiares. E ele, sabendo disso, ele também procurava se manter longe das pessoas devido ao alto contágio da doença. Eu creio que quando essa notícia chegou ao ouvido daquele homem, nasceu uma esperança dentro dele. Mas também ao mesmo tempo que nasceu uma esperança, nasceu uma dúvida, que ele pensava assim: mas será que eu saio desse leprosário? Será que eu vou até onde esse homem está, Jesus está, para que ele possa me curar? O que eu faço? Creio eu que naquela noite aquele homem não dormiu com aquela dúvida. O que eu faço? Eu fico aqui ou eu vou até Jesus para que ele possa me curar? O que eu faço? Eu fico aqui ou eu arrisco indo até a cidade onde as pessoas podem tacar pedra em mim, porque era permitido, se um leproso se aproximasse demais, as pessoas poderiam tacar pedra nele, porque era muito perigoso o contágio. Então aquele leproso ficou com aquela dúvida na sua mente. Às vezes ele chegava a pensar assim: será que eu vou? Mas será que esse mestre, um homem tão reconhecido por todos, um homem que está famoso, será que ele vai me receber por causa de eu ser leproso? Creio que naquela noite aquele homem não dormiu. Mas a Bíblia vai nos dizer então que no outro dia de manhã Jesus Cristo levantou-se muito cedo, ainda escuro, e saiu para um lugar deserto, e ali Jesus orava. Nós vemos que duas coisas que sustentavam o ministério de Jesus Cristo era a oração e uma vida com o Espírito Santo, porque logo que ele foi batizado, a Bíblia diz que ele recebeu o Espírito Santo, e Jesus Cristo vivia uma vida de oração.
Jesus Cristo, ele orava muito, mesmo ele sendo filho de Deus, ele sentia necessidade de estar em comunicação com o Pai. E quando Jesus volta desta oração, a Bíblia diz que Pedro, encontrando com ele, disse: olha, Senhor, todas as pessoas estão te buscando. E Jesus Cristo disse: olha, vamos até as aldeias vizinhas, para que ali eu também pregue a palavra, porque foi para isso que eu vim. Naquele momento, então, Jesus se despede das pessoas ali na casa de Pedro, de sua sogra, de sua família, e sai para pregar nas aldeias vizinhas. Neste momento, depois de ter passado uma longa noite, esse leproso decide dentro de si: olha, eu preciso ir até Jesus. Eu preciso até Ele porque somente Ele tem a solução para o meu problema. E veja, meus irmãos, que realmente só Jesus tinha a solução para o problema daquele homem. Porque até então, naquele tempo, não se havia descoberto uma cura para a lepra. Não existia um tratamento que funcionasse, uma vacina. Aquele homem, então, ele decidiu, falou assim: não, eu vou até Jesus. E ele se levantou, talvez com poucas forças, porque a lepra é uma doença que deteriorava os tendões. Talvez se arrastando numa muleta com pouca força, ele foi até Jesus Cristo. E veja que ou ele ia até Jesus Cristo, ou ele ia até aquele leprosário. Ou ele morria leproso, naquele leprosário. E aqui eu quero fazer uma aplicação. Existem coisas na nossa vida, meus irmãos, que às vezes nós tentamos de tantas e tantas formas e não conseguimos achar a solução. Até parece que a esperança se perdeu em meio a esta situação. Mas eu venho nesta noite dizer para você: há uma esperança e há uma oportunidade, sim, de que os problemas das nossas vidas sejam resolvidos. E essa esperança se chama Jesus Cristo. Ela se chama Jesus, porque Ele sim tem a solução para todo e qualquer problema das nossas vidas. Esse leproso, então, saindo do leprosário, andando com dificuldade, a Bíblia diz que ele se encontra com Jesus Cristo. E no momento que ele está encontrando com Jesus Cristo, provavelmente ele começou a gritar que era leproso. As pessoas que estavam com Jesus talvez começou a olhar de uma maneira diferente, dizendo assim: o que nós fazemos? Nós tacamos pedra, porque a lepra é altamente contagiosa. O que nós vamos fazer? Creio que nesse momento Jesus olhou do lado e disse assim para eles: olha, deixa ele vir. A Bíblia nos leva a entender então que esse leproso se aproximou de Jesus Cristo. E ele se aproximou de Jesus e rogou-lhe. Isso nos leva a entender que aquele leproso começou a suplicar para Jesus Cristo. E a Bíblia diz então que ele, pondo-se de joelho diante de Jesus, ele começou a suplicar. É como se ele dissesse assim: Senhor, eu estou leproso, eu estou perto de morrer, eu estou, Senhor Jesus, aqui, olha a minha situação. Creio que nesse momento ele falou assim: Jesus, eu fiquei sabendo que muitas pessoas que foram até o Senhor alcançaram a cura, foram libertas de espírito imundo. E eu aprendo uma lição muito importante com esse leproso, que esse leproso, quando ele chegou em Jesus Cristo, ele não forçou. Ele simplesmente olhou para Jesus Cristo e disse: olha, Senhor, o Senhor fez muitos milagres, curou a muitos, é por isso que eu estou aqui, porque se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Veja que ele não forçou, porque nós estamos vivendo dias hoje em que as pessoas estão querendo colocar Deus contra a parede, querendo dizer assim: não, eu não aceito isso, o Senhor vai me curar, o Senhor tem que me curar. Não, não é assim que funciona. Se nós queremos alcançar algo de Jesus Cristo, algo da parte de Deus, nós temos que ter a humildade desse leproso. Nós temos que chegar diante de Jesus Cristo e dizer: Senhor, eu tenho um problema, esse problema a medicina não tem solução, esse problema eu já procurei várias formas de resolver, Senhor, até então não consegui achar, mas eu tenho fé, eu tenho certeza que o Senhor tem poder para fazer. E a Bíblia diz que no momento que esse homem falou desta maneira com Jesus Cristo, a Bíblia diz que Jesus foi movido de grande compaixão. Compaixão quer dizer o quê? Que Jesus Cristo entrou na situação daquele homem. Jesus Cristo entendeu todo o sofrimento daquele homem. Jesus Cristo sabia que dentro de poucos dias ou meses aquele homem poderia morrer. E a Bíblia diz que através da compaixão de Jesus Cristo estendeu a mão, aleluias, e aquele homem foi curado.
A Bíblia vai nos dizer que não foi uma cura maravilhosa. Imagine, meus queridos, uma pessoa que chega com a pele toda escamosa, chega ali com os seus lábios, com seu rosto deformado. A Bíblia diz que tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ele ficou limpo. Sabe o que isso quer dizer, meus irmãos? Aleluia, eu não sei qual é a idade que esse homem tinha, mas eu creio que esse homem voltou com a aparência, voltou a sua aparência, voltou uma aparência normal de uma pessoa da sua idade. Foi um milagre grandioso e maravilhoso. A Bíblia diz então que Jesus olha para ele e adverte. Ele falou assim: olha, vai agora para o sacerdote, porque Jesus não dispensava a medicina. Jesus nunca deixou de lado a medicina. Jesus considerava assim a medicina, e os sacerdotes naquele tempo era como os médicos dos nossos dias. E Jesus falou assim: olha, vai agora, mostra-te ao sacerdote e faz o sacrifício que ele te ordenar. Porque Jesus estava dizendo: olha, eu curei você, mas quem vai considerar que você está limpo, que você está realmente curado, são os sacerdotes. São eles que vão autorizar se você pode ou não voltar para a sua família. E eu fico imaginando a alegria daquele homem ao ver a sua pele limpa, ao ver que agora ele poderia voltar para a sua casa. Imagine a alegria dele quando ele chega na casa dele e vê a sua esposa, se ele fosse casado, ou vê a sua família, caso ele não fosse. Eu vejo que naquela manhã todos que estavam talvez tristes por causa que, vendo a situação dele, sabendo que em poucos dias ele poderia morrer, agora vê ele são, vê ele curado. Mas o que eu quero aplicar nesta manhã, algo importante para nós, é que quando aquele leproso viu que existia uma possibilidade dele ser curado, ele foi até Jesus Cristo. E essa possibilidade era Jesus. Ele tomou uma decisão e falou assim: eu vou até Jesus Cristo. Talvez muitos de nós enfrentamos problemas, ou o problema parece que ele se alonga, a enfermidade se alonga, porque muitas vezes nós não queremos procurar Jesus, ou às vezes não procuramos da maneira correta. E veja que interessante que quando ele ficou sabendo que ele poderia ser curado, nasceu dentro dele uma esperança. E com a esperança veio o que? Veio a decisão. Porque não adianta nada sabermos que Jesus pode curar, mas nós não irmos até Ele. Não adianta nada nós termos um conhecimento de que Jesus faz milagre, de que Jesus pode mudar a situação, se nós não tomarmos uma decisão de ir até Ele e de buscar a Ele para que Ele possa curar as nossas enfermidades ou trazer a solução para o nosso problema. Veja que com a esperança veio a decisão, com a decisão veio a ação. O que foi a ação? Foi ele sair do leprosário, caminhar com dificuldade e chegar até Jesus Cristo. E com a ação dele de sair do leprosário, veio a cura. E com a cura veio a alegria. Veja, meus irmãos, que assim como a lepra naquele tempo não tinha uma cura, a medicina ainda não tinha uma cura. Existem coisas na nossa vida hoje que às vezes não há uma solução, mas Jesus Cristo tem a solução. Aquela enfermidade que o médico disse que não tem jeito, para Jesus Cristo tem jeito. Aquele problema que parece ser insolucionável, aonde a gente pensa de várias formas como corrigir, como fazer, eu quero te dizer, Jesus Cristo tem a solução. E veja que parecia impossível aquele homem ser curado, mas quando ele foi até Jesus, aquilo se tornou possível. E nesta noite eu quero deixar um salmo para a tua meditação. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Aquele homem colocou toda a sua confiança em Jesus Cristo, de que Jesus Cristo tinha poder, e foi até Jesus Cristo e alcançou o milagre. Nesta noite eu quero dizer para você, às vezes você tentou, você insistiu, de várias formas alcançar o milagre, alcançar a cura, alcançar alguma coisa. Você tentou de várias formas e até hoje não conseguiu. Eu quero te dizer, Jesus pode te ajudar. Jesus tem poder para fazer. Jesus tem poder para resolver e para curar. E assim como ele foi no passado, ele é hoje, porque Deus não muda. Jesus Cristo não mudou. Da mesma forma que ele curava doenças incuráveis no passado, ele continua curando hoje.
Mas o que eu quero destacar nesta noite é, às vezes nesse problema, nesta solução que você está, nesse problema, nesta enfermidade que você está enfrentando, você vê que por outros meios não tem mais solução. Mas através de Jesus Cristo, isto pode acontecer. E nesta noite eu quero orar por você neste momento e agradecer a Deus pela sua vida e pedir para que Deus venha te ajudar nesse momento de dificuldade, nesse momento difícil, talvez nessa dificuldade que você esteja enfrentando. Eu quero orar e pedir para que Jesus Cristo entre com providência. E a palavra de Deus nesta noite para nós é: existe sim solução para o problema. Talvez você procurou solução para o seu problema de outras formas, mas eu quero te dizer que ainda há uma solução para o seu problema. E esta solução é Jesus Cristo. Assim como para aquele leproso não tinha uma solução, mas quando ele viu que tinha uma solução, ele foi até Jesus Cristo e alcançou o milagre. Nesta noite eu estou apresentando Jesus, que ele tem poder para curar, para entrar com providência em todo e qualquer problema. Talvez você esteja como aquele leproso achando, olha, não tem solução para esta enfermidade, não tem solução para este problema. Mas eu quero dizer que há sim uma solução. E esta solução se chama Jesus Cristo. Oramos a Deus. Bondoso Deus e eterno Pai, eu te louvo e te agradeço, ó Deus querido, nesta noite. Te peço, ó Deus querido, em nome de Jesus, Pai, para que o Senhor, meu Deus, entre, ó Senhor Jesus, com providência, ó Pai querido, na vida deste meu irmão, deste meu amigo que acompanha, ó Deus querido, essa transmissão através desta rede social. Pai amado, eu venho pedir nesta noite, ó Deus, que o Senhor, meu Pai querido, venha, ó Deus, trazer o conforto, ó Deus querido, para esta pessoa que está precisando. Eu peço, ó Deus querido, que o Senhor, ó Pai querido, venha, ó Deus querido, entrar com providência, ó Pai, nesta enfermidade ou neste problema. Senhor, nesta noite eu apresentei, ó Deus querido, a Tua palavra, mostrando, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, é aquele que pode curar, é aquele que pode mudar, é aquele que pode fazer. E assim eu creio, ó Deus, que o Senhor pode fazer, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, meu amigo, meu irmão, que assistiu, que acompanhou ou que vai acompanhar esta live. Que Deus possa lhe abençoar em nome de Jesus. Eu quero desejar um bom final de semana e que Deus lhe abençoe. Na próxima sexta-feira estaremos novamente aqui fazendo mais uma transmissão. Que Deus lhe abençoe. Amém.